Olá, seja bem-vindo ao Minebytes. O meu nome é Luiz e no nosso canal nós vamos te ensinar a compreender e criar algoritmos de programação em bloco, utilizando a ferramenta Minecraft Education. O nosso foco aqui é ajudar você a resolver problemas utilizando algoritmos e lógica de programação de forma precisa, leve e descontraída. Por isso que nós iremos utilizar o Minecraft Education. Mas, caso você não tenha acesso, não precisa ficar preocupado. Você pode utilizar outras ferramentas de programação em bloco, como o Scratch, o Tinker ou o Code.org. Agora que a gente já se conhece melhor, a gente pode ver o que é um algoritmo, né? Vamos pegar aqui a definição nos livros, o que é um algoritmo. Bom, então, algoritmo é um conjunto finito de instruções organizadas de forma lógica, estruturada e bem definida que visa solucionar um problema. Então, quando falamos de algoritmo, estamos falando de uma lista de ações, um passo a passo, que são organizados seguindo uma lógica para poder resolver um problema, né? Qual o problema, por exemplo? Vamos supor que eu preciso fazer um golem de ferro para defender a minha vila. Como que eu posso resolver esse problema? Primeiro, eu preciso listar o que eu preciso ter para poder fazer o Iron Golem e ver o que eu tenho que fazer. Então, para fazer o Iron Golem, todo mundo sabe que a gente precisa de 4 blocos de ferro no formato de T, e sobre esse formato de T, uma cabeça de abóbora talhada, certo? Para poder pegar esses ferros, nós precisamos minerar todo o ferro, né? Depois assar o ferro bruto, montar com as barras os blocos, fazer formato de T. Para poder ter a cabeça, a gente tem que plantar a abóbora, colher a abóbora, talhar a abóbora e depois colocar sobre o T de blocos de ferro. Então vamos pegar a picareta aqui, a tesoura, a semente e a farinha para a gente poder fazer esse algoritmo. Então, qual que vai ser o algoritmo para poder fazer o golem de ferro? Então, a gente primeiro precisa minerar, depois, como segundo passo, assar, terceiro passo, craftar os blocos de ferro, como quarto passo, plantar a abóbora, quinto passo, colher a abóbora e sexto passo, talhar a abóbora para finalmente poder montar o golem de ferro. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos começando aqui então, minerando todos esses ferros, pegando ferro bruto aqui. Pelas minhas contas, a gente vai precisar de 36 barras de ferro, certo? Então a gente vai precisar minerar 36 blocos de minério de ferro, né? Já que cada bloco de ferro precisa de 9 barras, então 9 vezes... Perdão, isso mesmo, 9 vezes 4, 36, ok? Então vamos minerar aqui os 36 ferros, um por um, como nosso primeiro passo do algoritmo. Após terminar o primeiro passo do algoritmo, com os 36 blocos de ferros, vamos assá-los. Vou dividir eles em 4 aqui, em 4 fornalhas, para poder facilitar e agilizar um pouco o processo, né? Essa segunda etapa do algoritmo, que é assar os ferros brutos, ok? Então vamos esperar um pouquinho, tá? É interessante também falar que às vezes algumas das etapas do algoritmo podem demorar um pouco, né? Pode custar aí um pouquinho de tempo e aguardar um pouquinho aí na fila, ok? Uma coisa interessante para poder falar é que um algoritmo, enquanto ele está assando, né, vamos comentar, um algoritmo ele é bem estruturado. Então, eu não conseguiria assar esses minérios de ferro sem ter minerado antes. Então, uma etapa após a outra. Vamos fazer ali o nosso Iron Golem, ok? Vamos ver, ó, estamos com 4 ferros ainda, tem ainda mais 5 ainda para poder cozinhar, agora já diminuiu para 4 ali, certo? Então, voltando, né, um passo após o outro para poder fazer o golem de ferro. Então, vamos aguardar aí, enquanto assa os nossos ferros brutos, né, para gerar as barras, para depois a gente poder seguir para o nosso terceiro passo do nosso algoritmo, que é montar os blocos de ferro. Está terminando já, assando o último e prontinho. 9 barras de ferro aqui, mais 9 barras de ferro aqui, ainda está terminando de assar, aí prontinho, 9 e mais 9. Pegar o XP ali, certo? Vamos então seguir para o nosso próximo passo, que é montar o bloco de ferro agora. Então, vamos fazer ali, ó, 4
blocos de ferro. E além dos blocos de ferro, nós precisamos então da abóbora. Então vamos vir aqui, ó, e plantar, usar a semente de abóbora para poder plantar a abóbora na terra arada, ao lado da terra. Olha, tá crescendo rápido aqui, eu acho que o tique tá bem acelerado. E prontinho, temos uma abóbora, vamos colher ela aqui. Nossa, já tem outra, meu Deus. Vamos lá. Então agora vamos utilizar a tesoura aí. Prontinho, nós temos uma cabeça e podemos seguir aquela fórmula ali para poder montar um golem de ferro. Então vamos seguir o mesmo modelo, certo? Colocar então os 4 blocos de ferro num formato de T e finalizar com a cabeça de abóbora lá em cima, certo? Entalhada ou talhada. É entalhada. Prontinho, agora nós temos o nosso golem de ferro. Assim a gente já fez um algoritmo, né? Realizando uma sequência, uma etapa bem organizada, a gente tem um golem de ferro, ok? Importante ressaltar que esses passo a passos bem elaborados, bem estruturados, nós conseguimos fazer muitas coisas dentro e fora do Minecraft Education, né? E falando um pouco desse Minecraft Education, vamos conhecer um pouco melhor ele, né? Voltando então aqui para nossa salinha, vamos explorar um pouco mais o Minecraft Education. Caso você não seja acostumado com Minecraft, você pode utilizar a teclinha H, que vai mostrar para você como que se locomover no mundo, como avançar, como voltar, como ir para a esquerda, como ir para a direita, como pular, como voar para baixo, parar de voar, né? Mas as teclas mais legais são a E, que vai fazer você abrir seu inventário ou também a fechar ele. A tecla T, que vai abrir o chat. Então você pode mandar mensagens como olá chat, que vai ficar registrado ali. Ok. Você também tem a opção de quebrar e colocar blocos, certo? Para poder interagir. Eu geralmente jogo com o botão invertido, mas geralmente o botão direito quebra e o botão esquerdo, perdão, ao contrário, o botão esquerdo quebra e o direito coloca. Você também pode jogar usando a tecla Q, mas a tecla C é o mais importante pra gente, que é onde vai criar os nossos projetos. Mas mais legal que isso, ela mostra pra gente, gera pra gente o nosso agente, que vai nos ajudar com a interação do nosso mundo, tá? Porém, ele não anda sozinho, ele não quebra blocos sozinho, não faz nada sozinho. Então a gente precisa ensinar ele a fazer isso. E depois que a gente ensinar, ele nunca mais vai esquecer, ok? Uma coisa muito interessante dele também é que se ele precisar trabalhar com algum bloco, ele tem um inventário próprio. Então você pode colocar blocos ali para ele poder utilizar depois, tá? A gente vai usar durante o código. Mas como que a gente ensina ele a fazer as coisas, certo? É lá utilizando a tecla C, lá no nosso Make Code. Então a gente precisa criar um projeto lá no nosso Make Code. Então vamos aqui, ó, criar um projeto e vamos dar o nome de primeiro projeto para o nosso primeiro projeto. Eu acho que é um nome razoável. Então, ó, essa é a nossa área de trabalho que a gente vai fazer a magia acontecer, certo? Todos os nossos algoritmos vão ficar aqui, ok? Aqui do lado a gente tem uma seção de blocos já ordenadas por tópicos, certo? Iniciar com o comando de bloco chat run, ele já vem. E um botãozinho aqui embaixo, tá? Que é o botãozinho de iniciar. Como que funciona? Então, toda vez que a gente apertar o botão iniciar, ele vai ir lá no iniciar e executar todos os blocos que tiverem ali dentro, ok? Então vamos, por exemplo, dizer vamos mandar lá no chat uma mensagem como olá mundo. Então, teoricamente, quando a gente apertar o botãozinho verde lá embaixo de iniciar, cadê você? Prontinho, olha lá. Olá mundo, ok? Então, a primeira coisa a gente já fez, que é se apresentar para o nosso mundo. Então, vamos conhecer um pouco dos comandos básicos para a gente poder seguir com o curso, certo? Esse bloquinho aqui com o comando de chat, ele é muito parecido com o iniciar. Só que o iniciar, ele precisa do botãozinho verde para começar. Já o comando de chat é quando você abre o chat lá e digita o que tiver aqui dentro. Então, vamos colocar o nome de falar, vai. Falar é mais legal. E a gente coloca lá. Estou falando. Vamos ali apertar o botãozinho de iniciar. Quando a gente teclar o T para poder abrir o chat, certo? Vamos ver, T. E a gente digitar aqui no chat, falar. Lá, estou falando, já mandou ali no chat automaticamente. Ok? Então, é assim que funciona
para poder chamar esse bloco. No jogador andar, né? Então, todo o bloco que vai ser executado ali, só que quando o jogador executar alguma ação. Nesse caso, é o andar. Vamos fazer assim, ó. Quando eu andar, vamos falar lá no chat que o jogador está andando, certo? Acho que faz sentido. Então, ó, vou andar pro lado no chat. Ah lá, tá vendo? Ó, jogador andando, jogador andando. Enquanto estiver andando, ele vai fazer isso. Mas vamos tirar aqui para não poluir o nosso chat. Posicionar um bloco, esse é bem legal. Quem vai colocar um bloco de qualquer coisa que você quiser em alguma coordenada, certo? Então vamos mudar o nome aqui para não ficar parecido com o que está ali em cima. Nome de bloco, certo? Então ó, ele vai posicionar algum bloco na coordenada. E depois eu vou explicar melhor sobre as coordenadas, tá? Vamos colocar uma areia. Essa daqui é em relação à minha posição. Então eu vou colocar ele, vamos ver, acho que a 2 blocos de altura de mim. Então vamos executar. Teoricamente eu tenho que jogar areia em cima de mim, certo? Vamos facilitar a visão aqui. Abrir o chat e digitar lá, bloco. Olha lá, gerou um bloco de areia em cima de mim. Vamos de novo? Só para garantir que está funcionando? Prontinho. Gerou outro bloco em cima de mim. Muito parecido com esse, nós temos o gerar um animal. Que, muito pela lógica, vai gerar um animal em alguma coordenada, certo? Então, vamos lá colocar o comando aqui, alterar o nome do código, o nome do comando, né? Vamos fazer ela aparecer junto comigo, vai, ao invés de aparecer do lado ou em cima. Vamos executar esse comando aqui. Então, toda vez que eu chamar no chat o comando animal, tem que aparecer uma galinha. Vamos digitar aqui animal. E pronto. Apareceu uma galinha. Certo? Vamos quebrar essa areia aqui. Olha lá que bonitinha a galinha. Né? Outros blocos. Vamos lá. Esses aqui são legais, que é a respeito do agente, né? Então, para poder fazer a locomoção do agente, né? Então, para teletransportar para o jogador, para poder fazer ele andar para frente, para poder fazer ele virar. Vamos fazer algumas funçõezinhas aqui, e aí eu já executo elas todas, né? Galera, é sempre importante deixar esses bloquinhos de comando de chat sempre com um nome diferente. Se vocês repararem que quando eles estão com o nome igual, uma delas fica cinza. E aí elas não funcionam. Não vai funcionar, certo? Só uma vai funcionar. Então, para você garantir que as duas vão funcionar, vocês têm que estar com um nome diferente, certo? Então, ó, eu fiz ali, ó, o venha, que é para teletransportar ele para mim. O direita, vou fazer ele virar para a direita. Certo? Vamos copiar aqui e fazer esquerda. Então, vou fazer ele virar à esquerda. Vamos organizar isso aqui, que tá uma baguncinha aqui já, né? O importante é sempre deixar organizado para a gente entender o que está acontecendo, certo? Vamos lá, então. Eu acho que falta um para fazer ainda, né? Que é fazer ele andar, né? Mover. Então a gente pode fazer ele mover para frente, para trás, né? Vamos trocar o nome aqui. Fazer ele mover para frente, um só. Então vamos iniciar. Abrir o chat, jogar os comandos e ver o que vai acontecer. Venha. Então, ele veio perto de mim, ok? Então funcionou. Vamos abrir o chat de novo e testar um novo código, como esquerda. Reparou que ele virou para a esquerda? Fazer ele andar para frente. Então vamos digitar frente e pronto, ele andou para frente. E de novo, fazer ele virar agora para acho que é direita que falta, né? A gente fez ele virar para esquerda, vamos fazer ele virar para direita. Direita. Opa, saiu errado, ele não fez nada. É direita. Aí. Prontinho, agora ele virou para direita. Certo? Então você pode ter vários comandos e ele sempre vai executar a atividade que estiver dentro daquele bloco. Uma coisa bem legal é que essas são essas seções, ó, tá vendo? Ó? Teletransportar para a posição, né? Quando o jogador morrer. Então são sempre coisas relacionadas ao jogador,
esses bloquinhos azul. Por exemplo, ó, essa é a posição mundial do jogador. Então eu posso fazer mais ou menos aquele teletransportar o agente para cá. Vamos ver aqui, ó. Agente teletransportar para. Então vamos substituir ali, ó, para vocês verem que é a mesma coisa, ó. Vamos pegar ali, ó, então, ó, com o comando de chat venha, vamos tirar esse teletransportar o agente para cá, para o jogador, e vamos colocar para ele transportar para a posição mundial do jogador, certo? E vamos executar. Então, teoricamente, quando digitar venha no chat, ele tem que fazer exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo, certo? Olha lá, funcionou. São duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, certo? Porém, eu acho que a primeira é mais legal, ela é mais simples, mais prática do que a outra. E aí você pode explorar depois esses comandos. Por exemplo, os comandos de bloco, certo? Para substituir, para poder clonar, que são coisas que a gente pode ver mais futuramente. Algumas informações dos blocos. Aqui é a seção de blocos de animais, né? Então, quando a gente for mexer com algumas entidades, é lá. Aqui é sobre o agente, que a gente vai usar bastante, né? Como cultivar, dar para frente, teletransportar, quebrar. As posições são um tópico legal, né? Porque a gente tem acima, para a esquerda, acima e para frente, certo? Esse primeiro aqui é em relação ao jogador, então é minha coordenada somada ao valor que tiver aqui dentro, certo? A de baixo é a que eu estou olhando. Então, por exemplo, se eu estiver mirando aquela porta, vai ser a coordenada daquela porta somada ao que está lá dentro. E a do mundo é uma posição fixa no mundo. Por exemplo, o 000, ele vai te levar para a coordenada 000. A gente pode somar, a gente pode comparar se a primeira é igual à segunda. A gente também pode escolher uma posição aleatória também, de uma posição até outra. Então, a gente pode brincar com isso, certo? E algumas outros atributos. Essas próximas sessões a gente vai deixar para as próximas aulas, porque acredito que vocês já estão com uma boa base para seguir aí já no curso, certo? Então, é isso, gente. Acho que vocês já têm uma boa base, já entenderam um pouco de como que é. Vamos lá, ó. Gerar mais uma galinha aqui para poder fazer companhia para outra, para poder falar tchau para vocês, certo? Então, é isso, gente. Muito obrigado por acompanharem. Espero que tenha ajudado a vocês e vamos firme e fortes aí no nosso curso de Mine Bytes. Ok? Um abraço para vocês e até mais!